Olá, eu sou Caroline Dutra, médica pela UFRJ, pós-graduada em endocrinologia e ginecologia, e esse é o nosso primeiro episódio da nossa série Saúde da Mulher. E essa série é tudo que eu vejo e trato aqui no consultório e considero relevante para conversar com você de forma intencional e educativa. E isso não substitui uma consulta médica. Você já ouviu falar em TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma condição já conhecida pela psiquiatria e pela ginecologia que rouba a qualidade de vida da mulher? Hoje nós vamos falar de como tratá-la e o impacto emocional e o uso dos hormônios como uma opção de tratamento. E o que é a TDPM? A TDPM é a tensão pré-menstrual mais agravada, que gera perda de qualidade de vida na mulher, nas suas relações pessoais, nas suas relações de trabalho, que geram sintomas físicos e emocionais muito mais impactantes, que nem sempre resolvem na menstruação. E os sintomas mais comuns são irritabilidade frequente, ansiedade, depressão, alteração do padrão do sono, aumento dos impulsos compulsivos na alimentação e crises de choro súbita. E os casos reais que eu vejo aqui no meu consultório são pacientes que, por vezes, precisam se ausentar dos seus trabalhos, entram em conflitos familiares e têm crise de ansiedade e pânico no período menstrual. E o peso desse diagnóstico é muito importante na vida dessa mulher, que compromete a vida profissional, pessoal e o ambiente familiar. E existem algumas opções de tratamento. A primeira linha sempre vai ser a melhora do estilo de vida, então adequar a alimentação, incorporar a atividade física na rotina. A gente pode utilizar algumas classes de antidepressivos e pode ser muito interessante também fazer um bloqueio hormonal, fazendo um bloqueio de ovulação e, de preferência, suspendendo o sangramento. Suspender a ovulação é uma estratégia muito eficiente por bloquear a oscilação hormonal que acontece durante o ciclo menstrual. A gente pode utilizar os contraceptivos orais combinados ou os progestágenos isolados. E existe uma aplicação da gestrinona que ficou popularmente conhecida como chip da beleza. Na verdade, ela é um medicamento utilizado para doenças ginecológicas. Então, não há superioridade entre os tratamentos. O que vai determinar a escolha feita para você é seu histórico de saúde e as suas necessidades reais. Uma paciente que já cuida da sua saúde mental, tem uma boa rotina de atividade física, se alimenta bem e ainda assim sofria com os sintomas da TDPM. Ela chegou aqui com uma sensação de angústia, de aperto no peito e com muita ansiedade que estava afastando das suas atividades, sem conseguir manter a sua rotina de trabalho e até evitando praticar atividade física, muito incomodada com alto volume menstrual. E nós escolhemos juntos o tratamento via implantes hormonais com bloqueio hormonal de gestrinona, porque esse foi o mais adequado para o seu estilo de vida e sua fase de vida. Mas também tenho outra paciente que a gente fez o uso da terapia hormonal combinada com o estrógeno e uma progesterona conjugada por meio do anticoncepcional para aliviar os sintomas dessa doença. Então, nós iniciamos a terapia de reposição por meio da gestrinona, bloqueando o sangramento. Com 10 dias, ela já me referiu uma melhora. No primeiro ciclo, já foi totalmente bloqueado e gradativamente foram melhorando os sintomas pré-menstruais. Hoje, ela está completando 5 meses de tratamento, totalmente assintomática e muito satisfeita com a terapia. Tanto da gestrinona como qualquer outro progestágeno isolado são iguais e levam o mesmo tempo para ter resultado. O que acontece é que quando a gente precisa fazer um bloqueio hormonal com a gestrinona, a gente precisa de uma carga hormonal mais alta. Por isso, a candidata precisa ser muito bem selecionada para não sofrer com fortes efeitos colaterais. Só é recomendado a utilização da gestrinona para mulheres a partir de 18 anos, justamente porque é um hormônio anabólico e androgênico. Isso significa que ela pode levar efeitos masculinizantes e também o ganho de massa magra. Então, a mulher que é candidata à utilização da gestrinona necessariamente precisa ter um padrão de vida ajustado, tendo boa alimentação e praticando atividade física. Quanto mais nova, essa mulher é mais responsiva a essa carga hormonal. Para mulheres menores de 18 anos, priorizamos o tratamento convencional com pílulas contraceptivas,
Implanon ou implante removível de Nestorone. E eu indico o implante de Nestorone para menores de 18 anos porque é um hormônio totalmente neutro e esse implante é removível. E o Nestorone, que é um implante hormonal contraceptivo subdérmico com a duração de 6 meses, é totalmente neutro em relação a ganho de peso, a retenção de líquido e ganho de massa magra. Ele é muito interessante para mulheres que sofrem com sangramento irregular ou que sofrem com fortes efeitos colaterais das pílulas combinadas e não desejam ter o estrogênio na composição do seu contraceptivo. E existem estudos também relacionando uma interessante possibilidade terapêutica do Nestorone em pacientes com transtorno de bipolaridade ou transtornos ansiosos, porque é um progestágeno que tem uma função sedativa interessante para o sistema nervoso central. E o Nestorone é um hormônio excelente para ser usado em combinação. É muito importante a gente sempre individualizar o tratamento dessa mulher à medida que os anos vão passando e suas necessidades vão mudando. Eu posso te dar o meu exemplo como usuária de Nestorone, que hoje utilizo o Nestorone em combinação com a gestrinona, mas por outras vezes já utilizei o Nestorone combinado com uma testosterona. E a gente pode fazer também numa terapia de reposição hormonal pensando em proteção endometrial. Histórico familiar de câncer de mama não contraindica a terapia de reposição com a gestrinona, nem mesmo o histórico pessoal de câncer de mama. E, na verdade, a gestrinona foi desenhada por ajudar a diminuir os efeitos proliferativos do estradiol, tanto na mama quanto no útero. E a TDPM está intimamente relacionada à saúde mental dessa mulher. Os sintomas físicos são tão intensos que causam fortes dores na mama, dores de cabeça, dores por todo o corpo, que nem sempre resolvem com analgésico convencional. Então, existem critérios psiquiátricos para elegibilidade para de fato enquadrar essa paciente com o diagnóstico de TDPM. TDPM não é frescura, rouba a qualidade de vida dessa mulher e ela precisa de um atendimento multidisciplinar, com psicoterapia, talvez na psiquiatria, com o ginecologista ou com o endócrino. Em alguns casos que eu já tratei aqui no consultório, a paciente chega com dificuldade de dizer o que está sentindo, envergonhada, com uma sensação de fragilidade, muitas vezes com tremor, com angústia, com respiração acelerada, e que eu percebo uma melhora muito evidente no primeiro mês de tratamento. A TPM é diferente da TDPM. A TPM, todas as mulheres sofrem na oscilação hormonal pré-sangramento. Já a TDPM são sintomas mais intensos, é uma TPM piorada que rouba a qualidade de vida, causa prejuízos nas suas atividades de rotina. Porque uma coisa é você estar estressada e conseguir lidar com esse sentimento. A outra é isso te incapacitar de sair de casa e te privar de situações de rotina. A TDPM acontece desde o início da vida fértil da mulher, na fase lútea, que é da metade do ciclo até o sangramento, e tende a piorar na transição menopausal e melhora na menopausa com a parada do sangramento. A TDPM está intimamente relacionada à sensibilidade aos picos hormonais. Por isso, no climatério, onde o ciclo menstrual fica muito irregular e acontecem picos erráticos de estradiol, essa mulher fica muito mais sensível e piora dos sintomas da TDPM. Já na menopausa, onde há uma falência ovariana e baixa produção hormonal, esses sintomas são resolvidos. E das mulheres que são contraindicadas à terapia de reposição hormonal, vai ser determinante a melhora dos hábitos de estilo de vida, então exercício regular e alimentação alinhada, e a gente usa estratégias com fitoterápicos e nutracêuticos para melhorarem os sintomas. Algumas das possibilidades são o ômega 3, o óleo de prímula, o óleo de borragem, o 5-HTP, que é o triptofano, e o magnésio inositol. A minha paciente sempre recebe um tratamento 360, onde eu posso utilizar de várias combinações de tratamento, onde eu combino a terapia de reposição hormonal com os fitoterápicos e nutracêuticos, ou com a manipulação oral. E eu utilizo da terapia funcional integrativa associada ao bloqueio hormonal quando essa paciente já em bloqueio hormonal ainda tem alguns dos sintomas, mesmo que mais aliviados, como um pouco mais de ansiedade, dificuldade para dormir ou sintomas mais depressivos.
E a maior parte dos casos já é suficientemente resolvido em bloqueio hormonal, não sendo necessário essas terapias adjuvantes. E, na minha opinião, como médica, menos é mais. A gente deve usar a menor dose e a menor quantidade possível para ter o melhor efeito terapêutico. Importante: todo o meu conteúdo aqui e dentro do meu consultório é baseado em ciência, sempre unindo a medicina tradicional à funcional integrativa. E a partir de agora, eu sou sua última médica.